Depois dessa mensagem de Emmanuel, com o nosso ambiente devidamente harmonizado, convido a todos para nos dirigirmos em pensamento a Deus e a Jesus, rogando para que a espiritualidade da equipe de Manuel Quintão, mentor espiritual desta casa, nos envolva a todos com energias de paz, de amor e de luz, para que a nossa irmã expositora seja abençoada na transmissão do assunto que preparou, e que nós outros sejamos assistidos e intuídos ao entendimento e à prática da mensagem que ela nos apresenta. Que assim seja. Nós temos a satisfação de apresentar à tribuna da casa hoje a nossa irmã, trabalhadora da Casa de Jesus, Nilza Pereira, que discorrerá sobre o assunto influências espirituais. Boa noite a todos. Que Jesus, o Mestre, o amigo incomparável, nos envolva a todos neste momento em que nos encontramos aqui. É com alegria que retorno a ver os companheiros nessa noite. A nossa proposta para a reflexão dessa noite tem o tema influências espirituais. Temos ouvido não só os amigos espirituais que vêm nos trazerem as suas recomendações quanto às advertências sobre essas situações em que nós muitas vezes esquecemos. Tem nos causado bastante preocupação, porque é de suma importância que tenhamos nós o cuidado de pensar sobre esses assuntos. Portanto, eu trouxe para a reflexão ou o nosso estudo, neste momento, este assunto, para que tenhamos nós, esses poucos minutos que aqui estivermos, a atenção devida sobre tudo que nos diz respeito quanto à nossa vida aqui reencarnados no planeta Terra. Eu vou trazendo um trechinho que está aqui neste livro, Mediunidade, Desafios e Bênçãos. O Espírito Emanuel Filomeno de Miranda, através da psicografia de Divaldo Pereira Franco. Diz ele, nos recomendando a atenção, lá no item 16 deste livro, que está com o título Ciladas Espirituais. É um trecho bem longo, só que eu peguei umas 4 frasezinhas, mais ou menos isso, para que nós pudéssemos ter ideia deste assunto. Diz ele, poderosa e sempre presente nos relacionamentos humanos, a lei de sintonia responde pelos acontecimentos de toda ordem na economia moral e social do planeta terrestre. Isto aqui eu trouxe para que a gente pense. O começo da nossa fala. Porque é importante. Somos influenciados de todas as formas, desde o momento em que começamos a nossa existência no planeta Terra, através dos nossos pais, né? Ainda no berço, muitas vezes no ventre de nossa mãe, porque somos regidos por uma lei, a lei de sintonia. Portanto, isto nos diz respeito. Por isso, os espíritos nos alertam sobre este assunto, da gravidade, da importância, da necessidade de pensarmos e direcionarmos a nossa vida com cuidado. Em O Livro dos Espíritos, o senhor Allan Kardec, preocupado talvez
Porque aqueles que vieram trazer estes conhecimentos, espíritos de escola, começaram falando a respeito desta influência. Porque se apresentavam nas reuniões que se fazia à época, espíritos contando situações variadas, que mantinham com os encarnados, com os desencarnados, e a modalidade como procedia isso, ele perguntou a estes espíritos de que forma isso se dava e como poderia ser. Então está registrado lá na questão 459, lá no Livro dos Espíritos. Na segunda parte, que fala das influências ocultas dos espíritos em nossos pensamentos e atos. Estou passando isto para que vocês prestem atenção e busquem nessa obra, porque ela é extensa. Não é tão somente esta questão que eu vou falar aqui, que está lá. Existem muitas outras falando a respeito deste assunto. Então, lá na segunda parte de O Livro dos Espíritos, né, no capítulo 9, que fala da influência oculta dos espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos. Então, diz o senhor Allan Kardec a estes espíritos: influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? Ele pergunta isto. Talvez, porque como nós ainda, vivendo as questões do dia a dia, das coisas que a vida nos oferece, o senhor Allan Kardec também deveria ter passado por situações outras em que ele se perguntou: será que isso procede de mim mesmo? Será que sou eu que estou pensando dessa forma? Será que eu devo agir assim? Eu penso desta forma? Porque é importante. Muitas vezes nós nos pegamos pensando coisas, agindo de formas outras, que nós ficamos meio a pensar: por que razão eu agi assim? Por que eu falei desta forma, agi dessa outra? Os amigos espirituais trazem ao senhor Allan Kardec uma resposta que faz com que a gente pense muito a respeito. Muito mais do que imaginais, dizem eles. Essa influência acontece muito mais do que a gente imagina. Influem a tal ponto que de ordinário são eles que vos dirigem. Olha a situação. A tal ponto que são eles que nos dirigem. Será que a gente percebe isso? Nós paramos para pensar a respeito desse assunto? Temos consciência dessa situação? Sim ou não? Alguns de nós sim, outros não. Porque é tão sutil essa influência, que muitas das vezes nós não percebemos não que estamos sendo influenciados. E estamos achando que o assunto, que a situação está acontecendo porque eu aqui quero. Eu assim gosto. Então, nós não temos essa certeza absoluta de que estamos sendo influenciados por eles a tal ponto, como dizem os espíritos. São eles que vos dirigem. Isso dá uma ideia de que parece que a gente é um pouco marionete na mão deles, né? Porque se são eles que nos dirigem, eu não tenho vontade própria? Mas nós vamos falar a respeito. Só para que a gente lembre, relembre e medite, pense a respeito, que influência é um ato, efeito de influir. Ação que uma pessoa ou coisa exerce sobre outra. Ascendência, predomínio, está lá no dicionário. Não fui eu que inventei. Tá? Para que a gente pense a respeito. Então, a influência, uma ascendência, um predomínio. As figuras dizem tudo, né? Mas ainda há uma outra questão, lá no Livro dos Espíritos, a 467, que o senhor Allan Kardec volta a questionar os espíritos.
Tudo bem, eles nos influenciam, nos deixamos influenciar por eles. Ou seja, nós somos estes marionetezinhos, entre aspas, que fazem o que esses espíritos, né, ou essas influências atuem sobre nós. Será que a gente não pode fazer nada? Será que nós não podemos mudar a situação? Ele pergunta, pode o homem eximir-se da influência dos espíritos que procuram arrastá-lo ao mal? Arrastar o homem, a criatura humana, ao mal? Será que a gente pode eximir-se disso? Temos força para isso? Nós temos vontade para isso? Concordam? Não vi firmeza. Sim ou não? Sim. Muito bem. Então, eles respondem ao senhor Allan Kardec de uma forma que nos deixa pensar. Pode, dizem eles, pode. Visto que tais espíritos, esses que nos conduzem, né, que nos influenciam, só se apegam aos que pelos seus desejos, uma palavra-chave, desejos, os chamam, ou ao que pelos seus pensamentos os atrai. Fica fácil? Deveria, né? Porém, existem duas palavrinhas-chave aí. Desejo. O que significa isso? Só se apegam os que pelos seus desejos os chamam. A gente pensa nisso quando os desejos nos levam a agir? A gente lembra que existe influência que pode estar atuando nesse momento? Não lembra, né? Sequer cogita do assunto. Porém, eles dizem que é importante. Desejos, pelos seus desejos nós chamamos. Que desejos seriam esses? Quando a gente se deixa vencer por aquilo tudo que aí está lá no livro dos Espíritos também, que vai falar das paixões, né? Porque existem as paixões boas, as más paixões. E tudo isso é importante que a gente também conheça. Então, quando ele fala dos desejos, e nós estamos aqui no mundo de provas e expiações, temos muito para melhorar. Nós vamos lembrar que existem vícios, que existem situações que nos arrastam, e que nós ainda, vivendo neste mundo muito imperfeito, nos deixamos vencer. Aí vem os vícios do álcool, da droga, do sexo, que são desejos. Porque se eu estou tentando, talvez, se eu me dou conta que o álcool é nocivo, que ele faz mal para a saúde, que eu vou vir a ter problemas graves e desencarnar, muitas vezes, pelo vício do álcool, e estou tentando vencer para não deixar-me cair no despenhadeiro desse desequilíbrio que o álcool oferece. Porém, tem aqueles que desejam, lá no mundo espiritual, porque desencarnaram com essa situação agravante. Eles querem isto. Eu sou aquela que oferece a taça do vinho, da cerveja, do cigarro, enfim, de todas aquelas coisas que ainda fazem com que eles desejem permanecer ao meu lado. Eu sou um ponto de atração para estes espíritos. Por isso, diz ele, só se apegam aos que pelos seus desejos, tudo aquilo que eu tenho aqui dentro de mim e faço e desejo e quero, eles estão comigo. Eu sou um ponto de atração. É lei de sintonia. E pelos pensamentos,
Que tipo de pensamento faz com que estes espíritos que ainda permanecem no mundo espiritual, que não têm este conhecimento e que ainda se comprazem com essas situações, se aproximem de nós? Que tipo de pensamentos são esses? Existem os pensamentos negativos, pessimistas, né? E outros. Então, aqui, que tipo de pensamento nos conecta com esses espíritos? Aí nós vamos ver, há uma gama de pensamentos, se fôssemos colocar aqui. Existem muitos, citamos alguns. O medo. O medo é algo que está gritante hoje no ser humano. O ser humano tem medo de sair de casa, de enfrentar a via pública, para as coisas que tem a fazer lá fora. Porque tem medo de ser assaltado, morto, enfim, tudo. Existe o medo. E o medo é um sentimento que está aqui, que é visível. Ele se faz visível para o mundo espiritual. Eu estou dando esse colorido, esta atmosfera, para que eles consigam ver. Eu sinto medo. É um sentimento desequilibrado. E eles percebem. O ódio também é outro sentimento, que faz com que mude todo este cartão, por assim dizer, que eu tenho de equilíbrio, desequilíbrio da minha atmosfera. Eu estou emitindo, são ondas, são vibrações, eu estou vibrando, eu estou mostrando para o mundo espiritual aquilo que eu tenho, que eu sou. Por isso eles conseguem ver tudo isso. Por isso eles conseguem vir e estar ao meu lado. A inveja, o ciúme, são tudo sentimentos, pensamentos desequilibrados, que fazem com que nós mostremos a estes desencarnados a nossa atmosfera, aquilo que nós estamos sentindo. A vingança e o orgulho são situações que não adianta enganar. Eu posso estar enganando vocês. Eu posso dizer que eu estou bem, que eu estou maravilhosamente bem. Mas eu posso estar sentindo outras coisas aqui dentro que vocês não têm a capacidade para encontrar, perceber. Porém, aqueles que têm uma sensibilidade mais aguçada vão sentir, se estiverem mais pertinho dessa minha psicosfera. Porque eu estou desequilibrada, eu não estou em harmonia, algo está errado. Então, portanto, estes espíritos veem tudo isso. Eles conseguem sentir e eles nos buscam. Então, de acordo com o que pensamos, serão as nossas companhias espirituais. É uma realidade ou não é? Muitas vezes a gente está num mal-estar, algo que a gente não consegue explicar o que está sentindo. E vem à nossa mente vários pensamentos, que se nós não temos um conhecimento melhor de nós mesmos, nós vamos pensar que somos nós que estamos pensando assim. E às vezes é fato. Estamos pensando desequilibradamente, nos deixando conduzir pelas mãos desses que querem a nossa desdita. E, muitas vezes, nos fazemos companheiros deles. Então, aquele ditado que diz com quem andas e te direi quem és, que não deixa de ser uma verdade, nós dizemos assim: dize-me o que pensas e te direi com quem andas. É só. De que forma você está pensando? De que forma você está vendo a vida em si? Como é que você consegue sair para o mundo lá fora e encarar esta realidade? De que forma? Você é otimista
Ou você age com os pensamentos turbulentos? É tudo ruim, está tudo mal? Porque a grande maioria da população do planeta Terra está assim. Nos diz Bezerra de Menezes, lembrando este amigo espiritual, através da fala de Divaldo Pereira Franco, no encontro que tivemos ali em Itajaí. Diz ele que a noite se faz presente no planeta Terra, e a noite escura, onde os espíritos que querem ver a nossa desdita atuam com muito mais insistência sobre nós, aqueles que já estamos um pouco despertos para viver esta realidade que sabemos que é espírito. Então está em nós, cada um de nós, tomar a atitude necessária de que mudar a frequência do nosso pensamento. É como estar sintonizado numa rádio FM e querer assistir uma coisa melhor. Vai lá para numa AM para uma FM. Eu escutar um som melhor. Eu vou mudar a frequência disso tudo. Vou encarar a partir de agora, com esses pensamentos melhorados, esta vida da qual eu estou vivendo. E esta influência vai deixar de existir no sentido de ser negativa, porque eu vou ter a influência sempre dos espíritos. Quando eu mudo de frequência, na lei de sintonia, eu entro na frequência dos bons espíritos. Então, pensamento, lembrando sempre que é aquilo que nós, somos ao mesmo tempo emissores e receptores de pensamentos. Eu penso e capto o pensamento de outro. Isto é sintonia. Esta lei existe. Nós não podemos ignorá-la, porque é necessária para a nossa existência, para o nosso aprendizado como espírito imortal. Ainda lembrando lá do Livro dos Espíritos, na 469, a questão: por que meio podemos neutralizar a influência dos maus espíritos? De que maneira que eu vou conseguir fazer isto? Como é que eu vou conseguir me livrar desses espíritos? Porque tem muita gente que diz assim, olha, sentindo, essa questão dos espíritos a influenciar, que é bastante grande. Eu quero que isso pare, eu não quero mais sentir, eu não quero mais saber. É como se fosse um passe de mágica, faz assim e acabou, O entendimento daqueles que desconhecem essa lei. Porque se eu vou lembrar que existe uma lei de sintonia, tudo que eu penso, eu estou emitindo, porque pensamento é vida, pensamento tem cor, tem cheiro, tudo aquilo que eu penso se forma. Por isso que os espíritos sabem o que eu estou pensando. Porque quando eu penso em Jesus, ou penso numa flor, eu estou formando, que flor eu estou formando? Se eu pensar numa rosa, eu vou pensar na rosa, em detalhes. E essa rosa, no meu pensamento, se formará. Ela tem vida no mundo espiritual. Os espíritos vão captar isso. Eles vão ver. Se eu estiver pensando negativo, se eu estiver pensando, que droga de vida que eu tenho, que coisa, porque eu não sou feliz, porque para que eu nasci, para que eu estou neste mundo? E aí eu começo a pensar essas coisas. Aqueles que estão com esses mesmos pensamentos se aproximam, opa, ela está pensando assim agora. Quem sabe você procura ir
já ir pensando de que forma você vai tirar a vida. De que forma você vai pegar, vai tomar alguma coisa, vai se jogar, e você vai entrando nesta vibração negativa e vai descendo. Vai descendo. Né? Porque assim eles vão nos conduzindo. E a gente nem percebe. E a gente pensa que está desistindo de tudo por vontade própria. E eu não quero mais viver. Mas de repente algo eu penso, opa, mas o que é isso? Como assim? Ou existe o lado bom, que eu digo que é o lado que é maior e que a gente não consegue perceber, as influências do bem, que estão do meu lado e dizem assim, bate lá no ombro, Nilza, vamos melhorar esse negócio aí? Vamos pensar melhor, o que é isso? Você já se equivocou tantas vezes, para que você vai pensar dessa forma novamente? Vamos melhorar isso. Vamos sair deste marasmo, desses pensamentos negativos. Vamos trabalhar um pouquinho. Vamos pegar um livro, vamos ler, vamos fazer diferente. E aí, a gente consegue respirar melhor. E as ideias fluem. E afasta aqueles que estão querendo nos derrubar. Então, diz os espíritos amigos, praticando o bem, na prática do bem. Olha como tão pouco que a gente pode fazer para melhorar, para sair dessas influências. E pondo em Deus toda a vossa confiança. Essa certeza de que Deus é nosso Pai. Que foi Ele que nos deu a oportunidade de estar aqui reencarnados. Ninguém nasce por acaso. Ninguém nasce simplesmente porque deu a vontade de nascer, de susto, qualquer coisa semelhante. Nós temos um programa reencarnatório. São propostas de aperfeiçoamento, de aprendizado. Então, portanto, há que pensar nisso tudo. E procurar fazer o melhor possível. Então, com em Deus toda a vossa confiança. E assim repelireis a influência dos espíritos inferiores e aniquilareis o império que desejam ter sobre vós. Nós não somos marionete, não. É vontade. Outra palavra-chave. Vontade. A vontade de fazer melhor. A vontade de vencer este momento difícil. Guardai-vos de atender às sugestões. Olha como é importante. Sugestões. A gente é muito sugestionável. Vocês podem perceber qualquer coisinha na vida de vocês. É bem fácil perceber tudo isso. Então, as sugestões, guardai-vos de atender às sugestões dos espíritos que vos suscitam maus pensamentos, que sopram a discórdia entre vós outros e que vos insuflam as paixões más. É pouca coisa. É fácil? É ou não é? Não é, né? Não é tão fácil. Dizem eles ainda, desconfiai especialmente dos que vos exaltam o orgulho. A gente nem é orgulhoso, né? É uma palavra que muitos de nós nem conhecem. Pois que esses vos assaltam pelo lado fraco. Essa a razão porque Jesus, na oração dominical, vos ensinou a dizer, Senhor, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Que tipo de mal é esse que Jesus pede para Deus nos livrar? Será que é o mal que está lá do lado de fora? O mal que a gente conhece muito bem e sabe de onde vem também? É o mal que está aqui, ó. Aqui dentro. Bem aqui dentro. Então, livra-nos do mal.
quando a gente diz isso, tem que pensar que mal que a gente está pedindo para Deus nos livrar. Não é o mal que está lá fora, do vizinho, do parente, do isso, daquilo, que está desejando esse ou aquilo para a gente. Não, não é não. Não tenhamos esse pensamento aí. É o mal que está guardado aqui dentro. E que a gente às vezes nem conhece, nem sabe. Por isso que Jesus diz: Senhor, não nos deixe cair em tentação. Porque nós somos levados a cair nas tentações enquanto reencarnados. A gente é tentado todos os dias, em todas as situações, em todos os momentos, desde que o dia amanhece. É verdade ou é mentira? Sim ou não? A gente é tentado. Será que nós passamos na prova? Ou escorregamos? Às vezes a gente escorrega feio. É bom quando a gente se dá conta que escorregou, porque aí tenta fazer a prova de novo, né? Ou se passa pela prova novamente, a gente procura fazer melhor. Então, reencontrando os desafetos, nos dizem eles, né? Manuel Filomeno de Miranda que fala sobre isso, lá no livro Mediunidade, Desafios e Bênçãos. Diz ele que quando estes espíritos, né, que nos induzem, que nos influenciam para o mal, nos reencontram, que somos nós desafetos deles, acompanham-nos. Eles fazem questão de nos acompanhar. Nos estudam a conduta, os hábitos, até identificarem os pontos vulneráveis. Olha a seriedade disso. Eles nos acompanham, estudam a nossa conduta, os nossos hábitos, até identificarem os pontos vulneráveis, as tendências negativas, as paixões e interesses inferiores, passando a estimulá-los em nós outros. Estimulam isso em nós. Se somos aqueles avarentos, estimulam. Se somos pessimistas, estimulam. Se somos orgulhosos, estimulam o nosso orgulho. E assim. Porque são do agrado de quem os cultiva. Quem é que cultiva isso? Não são eles, somos nós. Nós é que damos vida a estas situações, a estes hábitos, a estas tendências negativas. Somos nós. Não são eles que fazem isso. Portanto, é de responsabilidade nossa. A gente culpa eles. Diz, porque eu estou sendo perseguida, ou estou sendo influenciada, estou passando por uma obsessão, porque o obsessor que é o meu inimigo, como a gente costuma dizer, está fazendo tudo isso comigo. A gente se coloca no papel de tadinho. Na verdade, nós deveríamos ter um pouco mais de piedade e lembrar que ele foi o lesado na vida passada. Né? Ele está cobrando uma dívida da qual nós não ressarcimos ainda. É certo que não é desta forma que nós vamos pagar para a lei de Deus o que ele está cobrando. Porém, ele se vê lesado, como qualquer um de nós, quando tem um débito, uma coisa, e alguém vem nos cobrar na nossa porta, eu quero aquilo que tu me deve. E daí? Se a gente sabe que tem que pagar, paga. Mas se a gente não tem essa consciência, né? É importante. Então, eles fazem tudo isso, estimulam essa vontade, esses hábitos, para que a gente venha a cair na esparrela, né? É assim que Deus confia à nossa consciência a escolha do caminho que devemos seguir e a liberdade de ceder a uma ou outra das influências contrárias que se exercem sobre nós. Aí está o livre-arbítrio. Eu faço isso? Eu vou seguir isso? Será que vai dar certo?
Eu tenho que pensar. Então, eles nos inspiram satisfações de uma hora. Aqui está mostrando a bebida. Muitas vezes estamos vencendo isto a duras penas, como a gente diz, né? E chega um momento em que a gente se deixa sucumbir para sofrer depois por longo tempo. Porque daí recomeçar de novo é muito mais duro. O que precisamos fazer para prevenir essas ligações enfermiças? O senhor Allan Kardec perguntou isso aos espíritos, e eles disseram que eles trabalham no bem, né? Eles trabalham no bem. Mas mudar o comportamento é necessário. É de suma importância. Porque só ir lá e fazer o bem, e voltar para casa e continuar vivendo a vida da mesma forma, não vai melhorar muita coisa. Há que se mudar o comportamento. Porque atraímos aqueles que se comprazem com os nossos vícios. Então, o que a gente tem que fazer? Mudar. Começar a mudar isso tudo. Quando mudamos a nossa conduta e retificamos os pensamentos, sintonizamos uma nova faixa de teor elevado, nos distanciando dos painéis contaminados dessas interferências espirituais. Com isso, evitamos as temidas obsessões. Se não queremos estar sob os tentames, né, esses tentáculos da obsessão, a gente se esforça tudo e mais um pouco para não cair nessas malhas. Procurando mudar nossas condutas, nossos pensamentos, se desfazendo dos vícios. Lá no livro dos médiuns, no capítulo 14, no item 159, o senhor Allan Kardec lembra a todos nós que todos somos médiuns. Isto eu trago para que a gente lembre de que forma que os espíritos nos influenciam. É porque a gente tem um dispositivo, querendo sim ou não, alguns um pouco mais ostensivos e outros nem tanto, de que nós mantemos, é um dispositivo que nos mantém conectados uns com os outros. Porque se a gente não tivesse isso, não existiria essa conexão com o mais alto, que é Deus. Por isso é importante lembrar de que todos somos médium. Não é aquele médium que vai lá para a reunião mediúnica, que tem que ser médium ostensivo, porque dizem que é médium. Não é isso. É para que a gente entenda que este dispositivo nos faz estar conectado com o mundo espiritual positivo, esse bom, e o lado espiritual negativo, que são as más influências. Então a gente tem que escolher. Mas uma questão muito, eu diria assim, de especial, que a gente tenha que pensar, que a gente tenha que procurar, meditar, estudar e colocar no nosso dia a dia. Está lá na questão 919 de O Livro dos Espíritos, que tem o título O Conhecimento de Si Mesmo, na terceira parte do capítulo 12 da perfeição moral. É importante que a gente veja isso. Qual é o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nessa vida e de resistir à atração do mal? Também foi perguntado. Olha quanto Kardec insistiu nessa questão. Porque é um ponto-chave para a nossa existência. O que está acontecendo na atualidade? Quanta gente passando por situações graves de saúde mental, espiritual e física. Porque a primeira vem a saúde mental. Por que as pessoas se perdem nisso? Qual é o problema? Se ao nascer a criatura estava tão bem, trazia uma saúde, e de repente, simplesmente, ela vira 360 graus e perde noção de tudo. Como a gente diz, enlouquece, destrambelha. Por quê? O que foi que aconteceu que fez com que essa pessoa se perdesse assim? O senhor Allan Kardec, já na época
São 100 e tantos anos já passados. Ele preocupadíssimo com essa situação. Ele pergunta de que forma a gente pode melhorar essa atração, resistir à atração do mal, que é tão forte. E a gente percebe isso em qualquer situação que ocorre numa via pública, quando alguém se engalfinha um com o outro. Olha, a turma daquele do pega, mata e degola é maior do que aquela que deixa disso. Não faça assim, porque são 2, 3 que se empenham em separar, mas tem mais de 20 para dizer, deixa ele que ele tem razão. Não é mesmo? A gente é levado pelo instinto ainda daquilo que está aqui dentro, que é o mal. Então, dizem os espíritos ao Senhor Allan Kardec, um sábio da antiguidade falou disse, conhece-te a ti mesmo. Conhece-te a ti mesmo. De que forma nós vamos fazer isso? Também tem a resposta lá. Eu não vou falar. Eu quero que vocês busquem isso. 919, Livro dos Espíritos, da Perfeição Moral. A lei de sintonia, desse modo, une os que são afins, propondo elevação para melhor e para maior identificação com Jesus e o Pai. E aí a gente já sabe. Só dessa forma, a gente consegue vencer essas tentações. Consegue se desfazer desse mal que assola a humanidade, que são as obsessões, que são as depressões, que são as tristezas, os vazios existenciais. Por que razão tudo isso? Porque nós fazemos as conexões com aqueles que se comprazem como nós nesses pensamentos. Isso tudo a gente pode deixar de fazer. Basta querer, basta ter vontade. Quando o pensamento vem e não sou eu, não tenho isso, não penso dessa forma, sai para lá, afasta. Se eu não consigo manter esta positividade, eu pego um livro de mensagens como este, Vinha de Luz, Pão Nosso, e vou ler uma página que vai me orientar, que vai me dar o alento, que vai me encorajar para o dia. Se mesmo assim essa leitura ainda não me fortaleceu, e eu tenho amigos que pensam, e têm um pensamento um pouco mais contínuo, nesta condição de harmonia, peço ajuda. Corro, peço socorro, e digo, eu estou precisando da tua companhia nesse momento, para que eu não venha a escorregar pelos desvãos do desequilíbrio. Se o pensamento negativo invadir a minha mente e eu não conseguir, eu tenho que lembrar que existe um Pai de amor e bondade, um Pai que me deu a vida, me deu a oportunidade de estar aqui nesse planeta Terra, lembrando de que Ele coloca em mim toda a confiança possível para que eu possa vencer tudo aquilo que eu fiz de errado no passado e não mais me comprometer com a sua lei. Eu lembre, e que eu, mesmo nesse sofrimento, não sabendo orar, não lembrando ou tropeçando nas palavras, eu diga, Senhor, Deus de amor, estende sobre mim a tua paz. Envolve-me com teu amor, para que eu possa vencer essa tentação, para que eu possa sair lá na rua agora e não cometer os desatinos dos quais eu estou imbuído. Que eu lembre que Jesus, o irmão maior, veio aqui no planeta Terra a nos dizer que Ele cuidaria das ovelhas que o Pai lhe confiou. E eu sou uma dessas ovelhas. Eu estou aqui para acertar o passo,
na direção e na companhia do Mestre amado. Então eu tenho uma fortaleza do meu lado, e é a Ele que eu recorro. Nas preces, na música elevada, nos ambientes, no mar, num parque, em tudo aquilo que me representa a presença do Criador, para que eu não venha a sucumbir. E essas influências, com certeza, deixarão de me atormentar, desde que eu esteja sempre me segurando, me buscando e me elevando para o que é belo e bom. E buscar dentro da caridade tudo aquilo que pode me sustentar para vencer as más tendências. Que Jesus nos envolva, nos permita a busca e nos dê a força de que possamos, unidos nos pensamentos bons, a cada amanhecer, a cada anoitecer, agradecer a este Criador, a este irmão maior, a presença aqui, a nos envolver a todos. Que Ele nos permita a sua paz, nos envolvendo no seu amor hoje e sempre. Muito obrigada. Nós agradecemos a Nilza pela mensagem com a qual ela nos brindou. Eu confesso que a touca me caiu sob medida em vários momentos. Tem um vício que ela citou que está difícil de eu vencê-lo. E vai ser necessário ouvir muitas vezes ainda, porque nós somos devagar na reação. Eu espero que em algumas reencarnações eu consiga vencê-lo. Mas precisamos ouvir muitas vezes para sermos lembrados que o comportamento precisa ser modificado.